O bloqueio do X no Brasil gerou grande repercussão este ano. A medida foi tomada após o fechamento do escritório da empresa e demissões em massa. A ação do Supremo Tribunal Federal resultou em um bloqueio rápido, mas os desdobramentos continuam. Vamos entender os detalhes dessa decisão e suas implicações com o especialista Luiz Fernando Plastino. Muito bom dia, Luiz Fernando. Seja bem-vindo aqui ao Real Time. Opa, bom dia. Bom dia. Eu queria começar a perguntar para você o seguinte, uma coisa mais direta para quem tem Twitter, ou no caso o X agora. O que isso implica para quem precisa, por exemplo, do X como ferramenta de trabalho ou até ferramenta ali pessoal do dia a dia? O que isso pode ter um impacto para o ano que vem? Olha, desde a volta do X para o Brasil, ele não tem tido nenhuma decisão tão relevante contra ele, então acredito que no ano que vem as coisas sejam mais calmas. O Elon Musk tem se envolvido na política americana, mas aparentemente isso tem tem ficado de fora das empresas dele, pelo menos ele não está agindo como um CEO de forma a impactar diretamente no curso das empresas. Então, pelo menos por enquanto, parece que as coisas vão ser mais calmas um pouco ano que vem nesse caminho, mas assim, nunca dá para dizer com certeza. Essa decisão do STF, o que ela representa para o futuro da plataforma no país? Ela vai continuar igual, não? Podemos ter algum problema para, vamos dizer assim, usar a plataforma, o X? A decisão do STF de bloquear o X no país e depois de manter esse bloqueio por mais de um mês, ela acabou passando uma mensagem clara, né? Que as leis do Brasil vão ter que ser respeitadas aqui e não tem conversa, né? Ou se respeita as leis ou se respeita as leis. Isso deve ter passado, ou melhor, deve ter deixado o X mais de orelha em pé com relação a isso. Depois não teve uma contestação direta e outras plataformas também perceberam que não dá para simplesmente fingir que as nossas leis não existem e descumprir as decisões judiciais. Hoje serve de alerta, então, serviu de alerta para outras redes sociais, né? E a gente tem aquela discussão, né, de que se a plataforma também é responsável pelo que alguém, um post, né, ou a divulgação de algum conteúdo. Quer dizer, tudo isso pode entrar numa discussão importante em 2025. Isso. O STF agora, depois dessas decisões com relação ao X, né, mas não relacionados com isso, é uma ação diferente, eles estão julgando a constitucionalidade de alguns dispositivos do Marco Civil que traziam umas proteções contra a responsabilização das redes sociais e também de outras empresas de internet. E nessa discussão, os primeiros dois votos têm sido no sentido de entender esse artigo aplicável ainda, mas em parte, o primeiro voto foi por praticamente declarar inconstitucional esse artigo, trazendo a responsabilização das redes sociais e outras empresas de internet por aquilo que elas fazem e por aquilo que elas deixam entrar no site, ou seja, a primeira decisão, ou o primeiro voto, foi em reconhecer que eles respondem por tudo aquilo que os usuários fizerem na rede, não só usuários, pessoas, mas também anunciantes, etc. E o segundo voto que teve foi num meio termo, tirando algumas ações dessa proteção, deixando outras, tá? Então, nesse sentido, ainda não teve, né, conclusão da votação, vai ser concluída muito provavelmente agora no primeiro semestre de 2025, e o que a gente espera é um aumento de responsabilidade pelos atos dos usuários, tá? Mas se seguir nessa linha, mas assim, ainda foram 2 votos de 11, a gente não tem como dizer para qual lado exatamente vão os demais, né? A gente tem uma noção de como votam os ministros, mas, por exemplo, o primeiro voto foi uma surpresa, né?
com relação ao tanto que quis ampliar a responsabilidade. Então, não dá para dizer realmente com certeza, apesar de que a tendência é de que aumente a responsabilização indo por um caminho do meio. Nesse caso, né, neste momento, é preciso que se estabeleça regras mais claras para as redes sociais ou as que já estão aí, as regras que já dominam esse setor, já são regras bem claras? Olha, as regras que existem, né, com relação à responsabilidade, elas são claras, elas vêm sendo aí desde 2014 aplicadas em decisões judiciais. Claro que com a mudança da internet e a mudança de entendimento sobre as leis, isso vai amadurecendo, mas existe aí uma contestação, tanto pelo lado das redes sociais, como também pelo lado das entidades de proteção dos usuários da internet e também de alguns estudiosos, tensionando para um lado ou para outro. Então, é menos uma questão aí de clareza das regras e mais uma questão de estabelecer, ok, essas regras elas estão colocadas, elas já estão ali há algum tempo, mas elas realmente são constitucionais diante de tudo que a gente está vendo, diante das proteções à democracia e à pessoa que a Constituição coloca. Então, a gente não está falando tanto de uma questão de clareza, a gente está falando de uma questão de reinterpretação. É claro, a gente precisa ter clareza e, diante dessas tensões, a gente tem que recolocar os termos de uma forma clara novamente, estabelecer que essas discussões acabaram e em que sentido elas acabaram. Tá? Ou seja, a gente tem um cenário claro, depois teve uma certa contestação, um esticamento, um aparecimento de tensões aí interpretativas, e agora a gente precisa de clareza novamente para tirar essas tensões. Luiz Fernando Plastino, queria agradecer a sua participação aqui no Real Time. Um Feliz Natal para você. Você também. Mais. Obrigado.